Deixa eu só começar aqui o compartilhamento. Espera aí. Não, é a apresentação da dissertação. Ok, iniciar o compartilhamento. Será que vai aparecer aí para você? Ainda não apareceu, não. É que demora um pouquinho. Você estava falando sobre o PPP quando caiu. Isso. Estava com a lupa em cima do PPP. Aparece aí para ti? Quando aparecer, fala. Tá, ainda não, mas pode ser questão da internet. Porque tem um gapzinho de tempo. Para vocês aparece? Não, para mim ainda está tudo preto também. Não, para mim também está preto. Que loucura. Quando aparecer... Tá como da primeira vez. Uai, será que eu fiz alguma coisa errada ou não, né? Deixa eu aqui. Parar de compartilhar, parei. Vou compartilhar de novo. Acho que agora vai. Vê se vai aparecer para vocês agora. Agora sim. Para mim, sim. Beleza. Então vai aparecer para a Cris que a velocidade é um pouquinho diferente para cada um. Uhum. Bom, para mim ainda não apareceu, Alan, mas eu vou falando daqui pelo meu celular, tá bom? Tá, beleza. Você está na PPP. Isso. Então, a pesquisa aponta, né, que todas as escolas têm o PPP, mas apenas um orientador educacional citou como um dos documentos que traz no seu interior ações para a inclusão. Então, como o projeto político-pedagógico, ele traz a identidade da escola, traz a identidade da comunidade escolar, então a gente entende que é importante que as ações, o que é pensado, o que é discutido, para a inclusão, precisa estar. Por quê? Para que não sejam ações isoladas, porque senão a inclusão, de fato, ela não vai ser, ela não está ali mostrando a identidade dessa escola, e essa escola se preocupa e pensa na inclusão desde o início, desde lá, antes desse aluno chegar, ele já pensa, porque ela pensa na diversidade do que ela pode receber no seu ambiente. Então, me surgiu a inquietação, e até, inclusive, que se houver avanços, né, da minha pesquisa, nesse viés, para entender se as escolas, quando elas falam, se colocam como inclusivas, se ela traz nos seus documentos e traz principalmente no projeto político-pedagógico, que é um documento importantíssimo, o viés da inclusão, o olhar, né, da inclusão, das políticas de inclusão dentro da escola. Pode passar, Alan. E apesar das dificuldades apontadas durante a pesquisa, os orientadores educacionais, ao serem indagados, se sentem-se responsáveis pelo processo de inclusão dos estudantes público-alvo da educação especial na articulação com diferentes profissionais da escola, estudantes e família, só não responderam afirmativamente, como também acrescentam a importância da ação intersetorial, pois o estudante não está apenas na escola, ele transita em outros espaços sociais. Então, o orientador educacional de Mesquita, ele entende, sim, que ele é o potencial articulador da inclusão do estudante público-alvo, tendo em vista que ele trabalha com o estudante, trabalha com a família, ele transita, né, entre o professor, entre a equipe técnica, pessoal de apoio, e sim, ele pode ser o potencial articulador, promotor, né, da inclusão dentro da escola. E, além disso, fora dela também, por conta de encaminhamentos que são feitos, às vezes é dentro da escola, o aluno chega e é dentro da escola que é percebido que ele tem alguma deficiência, né? Às vezes a família não percebe, e é ali no meio, na interação com outras crianças, com outros adolescentes, que a escola passa a perceber e a conversar e a dialogar com essa família e fazer encaminhamentos, e às vezes, quando chega o laudo, a família agradece, diz, eu não tinha percebido, não tinha visto, e agradece o orientador educacional por ter feito, né, conversado e ter mostrado para ele que precisaria fazer uma investigação.
E aí eu chego nas minhas considerações finais. E eu inicio colocando assim: ao iniciar as considerações finais, quero me despir das certezas que outrora me vestia enquanto profissional de orientação educacional no trabalho com estudantes da educação especial e grupos minoritários vítimas de segregação, no reconhecimento de que oportunizar o acesso às pessoas historicamente excluídas da escola não é garantia de uma educação inclusiva, visto que a inclusão precisa ser um movimento que atinja diferentes setores e esferas da sociedade para que aconteça efetivamente. Então, a gente precisa entender, né, é importante entender que a inclusão ela precisa atingir a todas as esferas, dentro da escola, fora da escola, e para isso a gente precisa de políticas públicas efetivas e que essas políticas públicas possam atingir, possam estar também, perpassar por dentro da escola e que as pessoas que estão da escola tenham a possibilidade também de discutir as políticas públicas, né? Nada sobre nós sem nós, né? Então, discutir inclusão sem os seus principais atores não é inclusão. Então, é necessário, e aí eu me despido de minhas certezas, porque, enquanto orientadora educacional, muitas das minhas ações, antes desse estudo, antes das pesquisas, que eu achava que era inclusão, na realidade não era inclusão, era integração, era apenas um recorte, e aí me fez refletir também, enquanto profissional, que está dentro da escola e que preciso também mudar as minhas atuações. Ao participar do trabalho desempenhado pelos orientadores educacionais do município de Mesquita, foi possível observar o compromisso em desenvolvê-lo, a fim de possibilitar mudanças na escola para a inclusão dos estudantes. Entretanto, ao apontar as vulnerabilidades que ainda existem, reconheço também as potencialidades que se destacaram ao longo do percurso da pesquisa, em que os orientadores educacionais se mostram abertos a buscar o conhecimento, objetivando efetivar os direitos das pessoas com deficiência com ações articuladas dentro e fora da escola na afirmação de uma escola democrática. Também consideramos que esse estudo possibilitará o fomento de debate sobre as políticas públicas voltadas para o público-alvo da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva e sobre o trabalho desenvolvido pelos orientadores educacionais que atuam diretamente da escola, podendo contribuir ainda para o combate à exclusão sofrida por pessoas com ou sem deficiência e grupos historicamente marginalizados. Então, essas considerações que eu trago e que vejo que foi importante, né, para o meu crescimento acadêmico profissional. Essas são as referências que estiveram comigo, né? Esses foram os autores que estiveram comigo ao longo da minha pesquisa. E já peço para o Alan chegar no meu slide final, que é aonde eu agradeço. Eu tenho uma verdadeira gratidão ao meu orientador, Alan, né, que esteve comigo durante essa jornada, e ao grupo de pesquisa, tem aí a foto do Alan. Foi meu primeiro dia no grupo de pesquisa do LEPED, um grupo de pesquisa onde me construiu também como pesquisadora, né? Tem várias influências na minha vida enquanto pesquisadora, então eu quero agradecer muitíssimo. E aos meus colegas, as fotos que estão ao lado, aos meus colegas do PPGEA, né? Aos meus colegas que estiveram comigo presencialmente antes da pandemia e também no momento remoto, e nós estamos até agora. Então, se hoje eu estou nessa apresentação, eu tenho muito do LEPED, do Alan, do PPGEA e dos meus amigos que estão aqui me acompanhando. Eu quero agradecer muitíssimo, Miriam e Adriana, muito obrigada. Querida. Bom, vou parar aqui de compartilhar. Pronto, parei o compartilhamento, continua gravando. Gratidão, Cristiane, pela apresentação. Deixa eu só registrar aqui, tá? O tempo de apresentação aqui, porque tem que colocar na ata. Ok. Bom, vamos agora, então, né, retomar o diálogo com a banca, que já foi anteriormente apresentada, e, seguindo a tradição,
vou passar a palavra imediatamente para a querida professora Adriana Bernardino, uma companheira, nossa, super. Ela é uma lepediana, praticamente, porque ela está sempre conosco, ela conhece muito das nossas pesquisas. A Adriana tem um trabalho bacana também na formação de professores, coordena aí, ela vai falar, ela coordena aí cursos direcionados para orientação educacional também. Então, Adriana, querida, muito obrigado pela presença sempre generosa, viu? Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui, aprendo tanto, adoro ler esses trabalhos, e é como a Alan falou, eu fico aí vivendo um pouquinho, assim, da dinâmica de vocês, da realidade, né, e é um tema que me apaixona muito, a minha área de especialização foi também, né, na área da educação especial, já desenvolvi projetos aqui com docentes, né, preparando também, tentando, identificando essas mesmas questões que a Cris traz, né, da gente identificar que precisa cada vez mais investir, preparar, clarear o que é essa área realmente da educação especial, né. Eu me identifiquei muito, Cris, com uma coisa que eu sei que tocou você e que para mim também foi um clique, logo no começo, né, quando eu falei: "Caramba, muito do que a gente acha que faz é integração e não inclusão", né, e de repente aquilo ficou tão claro para mim, que parecia aquele movimento quando a criança aprende a ler, que a gente começa a bater os olhos e olhar e falar: "Isso aqui é integração, isso não é inclusão, isso aqui é inclusão, isso aqui". Então, assim, a gente vê que a inclusão ela vem de um pensamento, de um pensar inclusivo, né, e não de você promover de fora para dentro ações ou estratégias que possam, fazer pensar que isso seja de fato uma inclusão. Então isso também me tocou tanto, e eu lembro que sim, eu lembro da gente ter falado disso inclusive na sua qualificação, né, do quanto isso também tinha me tocado e que eu percebi que ali foi para você, assim, ó, uma um incômodo, né, foi ali que foi realmente o seu, desconforto de começar a querer a sua inquietação maior, eu diria, né, de pensar um trabalho e uma forma de mostrar isso para as pessoas. O seu trabalho é extremamente didático, né, assim, é gostoso de ler, é gostoso de ver você apresentando, porque você realmente, sabe, né, estudou, sabe, e a maneira organizada como você pensa e como você transmite esse pensamento facilita muito para a gente. E eu me lembro claramente que desde a sua qualificação a gente já havia sinalizado isso, né, que era uma promessa boa de trabalho, porque você é muito didática, você é muito organizada, né, e me chamou a atenção também mais ainda que mesmo com as questões adversas da pandemia, você conseguiu manter muito do que era proposto desde o início, né, isso não precisou, você não precisou se distanciar muito, você não precisou, adaptar quase nada, você realmente conseguiu fidelizar aí muito da sua proposta. Por mais que a gente saiba que isso não é, né, uma culpa, não é um problema do pesquisador, mas a gente sabe que isso aconteceu muito recentemente, né. E no seu a gente consegue perceber que isso foi meio, contornado de uma forma muito positiva, assim, foi bem legal. O seu levantamento bibliográfico é muito bom, né, muito bem construído. Eu gosto muito, da sua escolha na hora de colocar, e acho que isso também tem tudo a ver com o Alan. Alan também é super didático, né, o Alan faz umas orientações incríveis, e você coloca muito bem escolhida ali cada uma das citações, que corroboram as questões que você está apresentando para nós. Então isso também nos dá um conforto, sabe, de você olhar e saber da onde o escritor, né, da onde o pesquisador tirou aquela fala ali, né, da onde ele está, qual é o link que ele está fazendo ali com a teoria, né, e como que ele está certificando aquela fala que ele está trazendo para a gente com algo bastante concreto, né, e já estudado. Então eu queria destacar isso também. Primeiro, essa pontuação muito bem feita que você faz sobre inclusão e integração. Segundo, o seu levantamento bibliográfico. Terceiro, a escolha das referências, né, das citações. Com relação às referências em si, eu sempre trago esse olhar, porque é uma coisa que eu particularmente fui muito
sinalizada durante o meu próprio percurso de escrever artigos, de escrever a minha tese de doutorado, que era a importância da gente trazer referências atuais, né, que corroborem as referências tradicionais, clássicas, óbvio, mas que possam trazer esse olhar mais atual, né? E aí eu venho sentindo falta, né? Não foi só uma questão na sua dissertação, mas eu venho sentindo essa falta, né, da gente trabalhar com referências mais atualizadas. E aí eu percebi lá que você tem referências de 2001, 2008, 60 e poucos, que entendo que são as, né, imprescindíveis, tradicionais, clássicas, mas a mais atual que eu me lembro aqui agora para falar aqui de ter encontrado foi 2016 e 2017. Tem 2015, 2016, 2017. E aí, talvez a gente possa aí encontrar um pouquinho mais, né, de atualidade para o seu trabalho, e fica essa a minha sugestão, de que você possa corroborar essas referências já tão bem escolhidas e tão bem citadas, mas com um olhar um pouquinho atual, que dê aí essa sensação, né, de falar, ó, isso aqui continua, isso aqui eu estou trazendo para vocês com essa relevância, mas ainda permanece, né, com esse mesmo olhar em 2021, em 2020 e, né, 2022 eu não diria, porque a gente está aí no comecinho. Então, fica essa minha sugestão. Gosto também demais da delicadeza da abertura dos capítulos, e eu já sei que essa também é uma marca bem forte do Alain, e isso introduz o nosso pensamento, né? Isso faz a gente ser seduzido ali logo no inicinho, né, do capítulo, com aquela citação que você nos oferece, e eu acho isso uma delicadeza. Eu gosto muito e acho isso sedutor, assim. As suas questões de estudos eu destaquei como bem relacionadas aos objetivos, né? Achei que os seus objetivos estavam bem claros e eu diria que simples e fáceis de você atender. E eu me senti atendida, assim, acho que você conseguiu trazer aquilo que você propunha, e acho que, assim, lembrando da sua qualificação, você já estava muito decidida, né? Eu acho que isso lá na sua qualificação já estava bastante desenhado, e foi fácil você perseguir aquele desenho que já estava tão claro. Queria destacar aqui também uma curiosidade, né? Na faixa etária das entrevistadas, e isso tem a ver com aquilo que a gente vem pensando, né, da profissão e da atuação do orientador educacional. A faixa etária deles varia ali em torno de 45, 50 anos, né? E aí me faz pensar também na necessidade da gente produzir novos profissionais, né? Não sei se... Mas, enfim, foi uma coisa que me veio à cabeça, assim, será que está meio que saindo de moda, né? Será que as pessoas estão meio que deixando de lado? Até porque as próprias licenciaturas estão um pouco assim, né? Meio deixadas de lado. Então, acho que isso também se deve a esse olhar que a gente precisa ter com mais valorização, né? Do profissional da educação, do profissional das bases da educação, né? Para a gente poder cada vez mais, né? Respeitar e cuidar desses profissionais e voltar a encantar, né? Voltar a seduzir que novos profissionais queiram estar nessa área. Você mesma fala com muita paixão, mas a gente sabe que é muito do amor mesmo por estar nessa área, porque o profissional em si acaba sendo pouco valorizado, né? Acaba tendo pouco espaço, né? E, enfim, e acho que a gente tem também essa importância aí de divulgar o teu trabalho, de fazer valer a importância do orientador no contexto educacional, né? Do quanto isso é fundamental para lapidar aí melhor essa educação. E a última observação que eu fiz é que, em todas as fases do teu trabalho, ok, coloquei aqui todas, agora, a quarta fase, para mim, ficou com gostinho de quero mais, sabe? Na quarta fase, quando você promete fazer a discussão apoiada na teoria crítica de Adorno, eu senti que você tinha competência ali, muita, para fazer de uma forma um pouco mais aprofundada e trazer para a gente um pouco mais dessa discussão, sabe? De fazer um pouco mais profundo e trazer mais esse link com a teoria crítica.
né? Você tem bagagem para isso, você tem experiência para isso, você tem conteúdo para isso. Talvez, né, acho que sempre bate nessa tecla a questão do tempo, né? A questão do tempo corrido, do fôlego que falta mais um pouco no final, mas assim, eu não posso deixar de sinalizar que isso para mim ficou com um gostinho de quero mais. Gostei das categorias de análise, acho que você fez um casamento aí bem legal com a Alan, né? Vocês têm uma questão meio romanceada aí na hora de escolher os temas, de escolher as categorias. Isso a mim agrada bastante, assim. Acho que são essas as observações que eu gostaria de fazer. E mais uma vez agradecer muito pelo convite e por estar aqui. Para nós é que a gratidão é nossa de ter alguém com a sua qualificação e com o seu olhar sempre atento, cuidadoso, sempre estabelecendo as análises, mas sempre muito respeitosa, ou seja, não deixa de fazer o que lhe cabe, mas sempre de maneira inclusiva, né? Como eu penso Isso. que é possível de ser feito. E para a gente é sempre muito... É muito bom tê-la conosco. As meninas adoram quando você vem para as bancas. A professora Adriana é tão... Ela fala, mas ela é tão generosa, então assim... Aí as pessoas se sentem mais confortáveis, porque é necessário, esse é o nosso papel, de fazer a análise, de fazer as contribuições, mas tudo é a maneira como a gente se coloca. E você é muito inclusiva, né, Adriana? Você faz a crítica, faz a análise, aponta o que precisa, mas de uma maneira muito respeitosa. E eu acho que isso é muito importante num processo onde quem está defendendo fica muito, né, muito inseguro, né? E a Cris, vou chamar a Adriana e a Miriam, ela, a Adriana e a Miriam. Eu falei isso, porque vocês já tinham participado, quer dizer, se vocês observaram, foram incorporadas já as sugestões que vocês fizeram oportunamente na qualificação. E a vantagem de você ter a mesma banca, e eu sempre priorizo isso, na defesa, na qualificação, na defesa é isso, porque vocês conseguiram acompanhar o amadurecimento do texto e, por conseguinte, o amadurecimento da pesquisadora, né? Cristiane era uma lá na qualificação, embora ela já estivesse muito madura, mas ela deu passos importantes de lá para cá. E isso é importante que a banca, só a mesma banca consegue identificar isso. A segurança dela para falar foi, assim, né, muito legal. Obrigado, Adriana. Tamo junto. Eu que agradeço. Querida. Vou passar, então, imediatamente a palavra à minha querida amiga. Ela é metade amiga e metade irmã, mas aqui, nesse momento, não é nenhuma coisa nem outra. Ela é a professora doutora Miriam Morelli, que vai fazer as suas análises, nossa referência na universidade, na área de trabalho e educação, né? Na área das políticas educacionais, já que a pesquisa da Cris é uma pesquisa temática na área. É um prazer tê-la conosco, viu, Miriam? Prazer é meu, Alan. Mas só uma pergunta, a Cris não vai comentar as coisas que a Adriana colocou, vai ficar para o final, é isso? Acho que ela pode fazer um final, porque aí, de repente, você pode fazer alguns apontamentos que são comuns ao da Adriana, e aí a gente faz tudo. Tá ótimo, então. Beleza. Bom, eu faço minhas aí as palavras da Adriana em relação ao LEPED, em relação ao seu trabalho, né, as suas orientandas, que a gente se sente muito parte desse trabalho, muito parte do LEPED, não só pelo número de bancas que eu já participei, mas pelo acolhimento, né, do laboratório, e pela temática, né, porque a gente se sente, como a Adriana colocou, é sempre um prazer muito grande ler os trabalhos, mas um aprendizado também muito grande, né? Então, a gente lê com muito cuidado, porque sempre tem alguma novidade, tem alguma coisa, ainda mais eu que não sou da educação especial, né? Mas os trabalhos dialogam muito com as políticas, especialmente pelo referencial que vocês adotam, né? A teoria crítica, ela traz esse olhar sobre a democracia e sobre a discussão da inclusão para muito além da educação especial, que no fundo, a discussão da política educacional, né? Então, eu me sinto muito em casa, embora sem... Agora até já entendo um pouquinho de educação especial, né? Mas sem ser da educação especial, eu acho que o diálogo é muito profícuo, né, entre essas duas áreas, e então é um enorme prazer e a gente consegue enxergar muito das discussões das políticas educacionais nos trabalhos do LEPED. Então, já parabenizo todo o grupo,
né? Alain como orientador e como coordenador do LEPED, todos os membros do LEPED, porque eu sei que é uma construção coletiva, né? É um trabalho muito solidário, de aprendizagem coletiva, e isso eu acho que é um exemplo assim, para a universidade, para outros grupos de pesquisa. A gente tem muito a aprender com o LEPED na forma como vocês produzem o conhecimento, né? Então, parabenizo muito o grupo por isso e agradeço mais um convite, mais uma oportunidade de ler um trabalho do grupo, de ver o trabalho da Cris agora já finalizado, né? Isso que vocês falam, né, da gente estar na qualificação e estar na defesa é muito bacana, para nós também é muito bom, porque a gente não só aprende com a temática, mas a gente aprende com o processo de produção também, né? Do conhecimento, as idas e vindas, as dúvidas, os avanços. Então, ver a Cris, o trabalho da Cris lá na qualificação e ver agora finalizado é muito prazeroso, mas é também uma aprendizagem, né? Para nós, banca também. Então, por isso tudo, eu agradeço essa possibilidade de estar aqui dialogando mais uma vez com a Cris e com o LEPED. Então, Cris, assim, diante dessa situação, né, de ter participado da sua qualificação, eu até fui retomar as anotações lá da qualificação para poder, né, ter esse olhar agora da defesa. E aí, algumas coisas eu vou repetir, né? Então, assim, o que eu já tinha apontado lá na sua qualificação. Só queria avisar que eu também estou olhando aqui o meu arquivo, então eu fico fora da tela. Então, qualquer necessidade, Cris, inclusive se você quiser me interromper, perguntar, fique à vontade, tá? Alain, Adriana, se quiser, né, dialogar, pode ficar à vontade. Eu não vou estar olhando aqui a tela, então eu vou estar olhando meu arquivo aqui, tá bom? Mas podem me interromper aí a hora que vocês quiserem. Então, o seu trabalho, né, na continuidade, ele está muito bem escrito, realmente a leitura é muito fácil, a sua linguagem é muito acessível, é fluida, o trabalho todo está bem articulado, desde a qualificação, né, agora eu acho até que você, pelo que eu vi, parece que deu umas mexidas nas questões, nos objetivos, se eu não estou enganada. Eu tive a sensação de que o seu trabalho finalizado, ele ficou mais bem sistematizado, mais bem organizado, né? Então, desde a qualificação, mas agora mais ainda, os seus objetivos e as suas questões de estudo são muito coerentes, eles fazem muito sentido, e eu acho que eles dão conta, né, do que você pretendeu pesquisar, né? Então, a construção dos objetivos e das questões de estudo muito boa. De maneira especial, Cris, bom, eu vou seguir aqui meu roteiro para não me perder. As questões que eu tinha elencado lá na sua qualificação, eu fui buscar para comparar agora. Eu acho que você atendeu plenamente, né? Então, a questão das condições de trabalho que você traz agora com mais corpo, né? As questões do projeto político-pedagógico, eu fiquei muito bem, assim, muito satisfeita quando eu percebi que você tentou dar conta dessa, que era uma questão que eu tinha levantado para você na qualificação, e que você tentou trazer aspectos diversos para dar conta dessa discussão, que é claro que não está finalizada, que você tem possibilidades aí de aprofundar. Fiquei bem assim, contente, né, de quando você diz assim que o PPP e a organização do trabalho da escola é uma chave aí que você pode seguir estudando, né? Mas com o que você já traz agora no seu trabalho, eu acho que avançou bastante, porque ela só aparecia assim, né? Acho que estava apontada lá no seu texto de qualificação, e aí você traz agora os elementos da carga horária, da distribuição dos orientadores, a articulação com a gestão da escola. Isso foi muito interessante, né? Você trazer isso, explicar melhor como esse trabalho se organiza, enfim, dar esse contexto ao trabalho dos orientadores educacionais, né? Para mim, que pesquiso o trabalho docente, eu acho que não dá para entender as dificuldades e os avanços, né, dentro dos objetivos que você tinha, né, para articular a orientação com a educação inclusiva, sem pensar dessa forma, né, porque eu entendo que é determinante
a gente olhar para essas condições de trabalho e para a forma como a escola organiza o trabalho, para a gente dizer se é possível a orientação educacional fazer diferença para a educação inclusiva no atendimento dos alunos, né? Porque isso é determinante. Eu diria que é mesmo a condição, né? Porque se você tem... E até ficou... Eu queria até te questionar isso, assim, porque você disse que eles têm 16 horas, né? E essas 16 horas são semanais, não é isso? Então, essa é uma questão que eu acho que você podia até ter aprofundado essa discussão, porque é muito insuficiente, né? Um orientador educacional numa escola, 16 horas por semana, então isso é condição de trabalho dele, né? Eu acho até que se você tiver um tempinho, de você ressaltar isso na versão final, né? Claro que você não vai... É só pelo menos apontar que isso continua sendo uma questão, né, a ser resolvida. A questão do regime suplementar de trabalho, que é uma forma de precarizar o trabalho do orientador, né? Então, ao invés de ter orientadores que estejam efetivos, com 40 horas, por exemplo, na escola, né? A gente tem 16 horas, a gente tem contratos temporários. Então, tudo isso são coisas que precarizam o trabalho e que impactam, com certeza, né, na qualidade do trabalho que esse orientador faz no atendimento à educação inclusiva. E são coisas, assim, estou te dando algumas pistas de coisas que eu acho que até você ainda pode mexer na versão final, mas que também são coisas que você pode continuar pesquisando e estudando, né? Desse ponto de vista das condições do trabalho. Mas eu quero ressaltar que eu acho que da qualificação para agora teve um avanço considerável assim, nessa discussão, né? Você conseguiu trazer alguns elementos que deixaram isso mais claro. Mesmo que você não tenha aprofundado essa discussão, que eu entendo que não era o seu foco, né? Você trouxe elementos que o leitor consegue fazer essas relações, né? Elas estão aí todas presentes no seu trabalho. Então, isso eu achei muito, muito bacana, muito interessante, a forma como você fez essa construção. A questão do curso de pedagogia era uma coisa que eu também tinha colocado na sua qualificação e você conseguiu dar conta disso, né? Então, você fez essa discussão de como esse profissional hoje é formado, e, né, tanto no curso de pedagogia como na especialização, né, que outros professores podem ocupar esse lugar. Então, isso também ficou bem resolvido, eu achei. A sua inserção no trabalho, eu vi que você deu uma boa mexida nisso, né? Então, assim, como que se deu a sua inserção profissional, a coisa do CAIC, depois, né, toda a sua experiência, ficou muito melhor agora na versão final, então dá uma clareza maior, assim, de que lugar é esse que você está falando, né? Enfim, os capítulos da educação especial e da legislação, melhor, da educação especial, que você traz a legislação, e da orientação educacional, eu também achei muito bem articulados, já estavam bem escritos desde da orientação, da qualificação, eu já tinha ressaltado isso, né? Não vi nada assim a acrescentar. E aí eu vou passar para algumas questões, Cris, assim, mais agora, né, olhando para esse lugar agora do trabalho finalizado, né? Então, eu queria ressaltar a questão da pesquisa empírica. Eu gosto muito de pesquisa empírica, eu acho que valoriza os trabalhos, né? Eu acho que a exegese, né, a reflexão teórica, ela tem o seu lugar, mas o trabalho empírico, eu ainda acho que é a melhor forma de fazer pesquisa, né? Então, você trazer os dados de Mesquita, olhar para esse município, um município tão jovem ainda, né? Dar visibilidade a este município, dentro dessa perspectiva até do seu referencial teórico, né? Refletir sobre essa realidade da Baixada Fluminense, sobre como é que se faz educação inclusiva dentro dessa realidade. Eu acho que isso tem um valor inestimável. Então, eu te parabenizo por isso, seu orientador, de terem encarado esse desafio de fazer uma pesquisa empírica. Eu acho isso valoriza muito o seu trabalho e acho que ficou muito bem feito, né? Você conseguiu fazer as entrevistas,
conseguiu, né, aplicar o questionário, e você tinha os dados também do município, que não é só a entrevista, né, mas trazer a documentação, enfim, essa realidade mesmo do município. Isso é uma coisa extremamente relevante no seu trabalho. Tem algumas coisinhas, Cris, assim... você não numerou a numeração de página, tem que colocar, viu, coisas formais, tá? Acho que tem mesmo que você não faça uma correção de português, você ainda vai fazer, mas faz uma leitura cuidadosa, porque às vezes está faltando uma palavrinha, enfim, uma ligação, então uma boa leitura, acho que vale a pena fazer uma coisa mais cuidadosa nesse sentido. Deixa eu ver mais o que aqui, assim, eu vou te mandar as minhas observações, porque eu fui anotando coisas que acho que nem vale a pena falar agora, tá? E aí eu posso te mandar isso. E aí eu gostaria de falar as coisas que eu achei mais relevantes. Deixa eu só me situar aqui. Então, assim, eu vou começar pelo final da Adriana, né? Eu acho que você traz, aí fica também uma sugestão para a versão final, se você ainda tiver um tempo aí. Porque eu acho que você tem muita riqueza no seu referencial teórico, não só em relação à teoria crítica, mas o que você discutiu sobre a orientação educacional e sobre a própria educação especial. Isso está faltando lá no seu trabalho, no seu último capítulo, né? Você trouxe a empiria lá no último capítulo, que eu já destaquei, que é muito relevante, mas faltou você estabelecer um diálogo mais profundo entre o seu referencial teórico e a sua empiria, os seus dados. Eles estão muito descritivos ainda, né? Você ensaia isso. Então, assim, você demonstra que você sabe fazer isso, você consegue fazer isso, mas você não foi à frente. Acredito, como a Adriana colocou, que talvez o tempo seja o principal fator. Então, se você ainda tiver um tempo aí na revisão, né, vale a pena o esforço, porque você dá a entender para o seu leitor que você consegue fazer isso. Todas as vezes que você levou para lá uma citação do Adorno, uma reflexão dele, ou um aspecto da própria orientação educacional que está lá no seu referencial teórico, você está demonstrando que você domina isso, que você consegue fazer isso. Mas você não fez, né? Você faltou isso. Assim, você dá pistas de fazer isso, mas não fez. Então, eu acho que se tiver um tempo, concentra aí o esforço nesse último capítulo, retoma ele, olha para o seu quadro teórico, olha para os seus dados e vê como eles conversam, tá? Eu diria que, assim, né, num trabalho final, essa é a sua principal fragilidade. As outras coisas são coisas que você resolve com muita facilidade, são frivolidades, né? Mas esse, já que o seu trabalho tem tanta relevância, né, vai servir de referência para outras pesquisas, para outros estudantes que vão ingressar no LEPED, eu acho que vale a pena retomar esse capítulo final e fazer esse esforço, né, de conversar mais com o seu referencial teórico, tá? Eu até anotei aqui assim, quer ver? Faltou diálogo com o seu referencial, incluindo aí a discussão. Você aponta o tempo todo a relação da orientação educacional, da constituição desse campo profissional, né, articulado, por exemplo, aos objetivos do capitalismo, da escola no capitalismo, mas você não usa isso para questionar lá os seus dados, né? Então, o que eu diria assim, faltou você apontar a contradição, está faltando contradição no seu trabalho, né? Você só para citar a orientação educacional, você fez todo um esforço de refletir a orientação educacional, principalmente nesse contexto da escola capitalista, mas quando você está lá dentro da escola, que é a escola capitalista, né, que apesar de ser uma escola pública e estatal, ela está nesse contexto do capitalismo, e aí tem todas as implicações disso, e você não usou nada daquela reflexão que você fez lá na orientação educacional para discutir essa escola que você foi lá dentro dela olhar para ela, tá? Então, você já sabe, você já tem as referências, só falta fazer isso na escrita.
Na sua fala final, na sua apresentação, você aponta isso. Agora, e no final, quando você apresentou a sua dissertação, a sua reflexão final foi exatamente sobre isso. Né? Você fala, não vou recordar agora as suas palavras, mas você apontou para isso. Você disse, olha, uma escola democrática, né, ela vai para além da inclusão. Inclusive, você trouxe a questão da totalidade da escola, né, que é preciso repensar todas as questões da escola, quais os objetivos dessa escola, enfim, pega a gravação que você vai ver, no finalzinho da sua apresentação, você está apontando essas questões. Só que está na sua fala, mas não está no seu trabalho escrito. Bom, a questão dos gestores, eu achei isso muito interessante, né? Lá no seu item 3.6, em que você faz essa articulação da orientação com a gestão da escola, isso foi muito bom. Sobre o PEI, aparece o PEI, você só explica o PEI lá na página 109, mas ele é citado bem antes, Cris. Então, eu sugiro, quando você fala dele a primeira vez, você colocar uma nota de rodapé explicando, para quem não, né, não tem familiaridade com isso, o que é o PEI, qual é o objetivo dele. Mesmo sobre o regime suplementar de trabalho. Deixa eu ver aqui. Você diz assim, com relação à carga horária de trabalho, na página 116, dos 5 profissionais entrevistados, 4 realizam o regime suplementar de trabalho, quase 100%, né? Uns na própria escola e outros em escolas diferentes que já atuam com a matrícula. Em escolas diferentes que já atuam com a matrícula, só quem trabalha no sistema público entende isso. Então, explica melhor o que significa matrícula. Eu diria que até o próprio RST, né, quando ele aparece a primeira vez também, faz uma notinha de rodapé, explica direitinho o que é isso, porque ele está um pouco implícito também. Né? Quem não tem essa vivência, fica mais difícil de compreender. Então, explica o que é o contrato, que o RST é um contrato temporário, que mesmo orientadores efetivos, quando pegam o RST, esse é um contrato temporário, que é um aspecto de precarização do trabalho. Então, é importante deixar, são coisas muito importantes do seu trabalho, que não devem passar despercebido, né? Porque discutem questões importantes do trabalho da orientação e dos trabalhadores da educação em geral, que impactam na qualidade do trabalho, né? E, portanto, impactam na qualidade da escola democrática, da escola inclusiva, né? Da escola que tem condição de atender esses objetivos que você está preconizando. Tá? Tem um outro parágrafo na página 117 que está um pouco confuso, que eu vou deixar aqui registrado para você. Tem uma citação do Adorno que está sem aspas, a gente não sabe onde ela começa, onde ela termina. E a questão... a questão da articulação com referencial teórico, eu já falei, que eu tinha botado aqui no final também. E você, para finalizar, na sua apresentação, Cris, você falou sobre ter usado os dados de 2019. Eu nem tinha reparado isso na leitura do seu trabalho, né? Mas você disse que viu os dados de 2021, mas que você usou de 2019. Eu não entendi muito bem isso. Eu acho que você devia deixar os dados mais atuais, porque não vai fazer um trabalho que já está velho. Né? Eu acho que devia deixar os dados de 2021. É isso mesmo? Então, é porque os dados, eles demoram a sair. Então, o último que nós tivemos até agora foi o de 2019. Eu sei de uma forma oficiosa, não oficial. Entendi. Não, então tudo bem, que você tem que deixar o que foi publicado mesmo. Ok. O de 2021 então, eu sei, mas não é ainda o que foi divulgado. Foi para o censo escolar e que já está divulgado, exatamente. Ok. Não, então, perfeito. Bom, Cris, então, assim, tem outras coisinhas, mas eu nem vou gastar o nosso tempo aqui agora falando, porque são coisas que você consegue resolver facilmente, eu te mando isso por e-mail, tá? Mas eu queria, assim, ressaltar, né, essas coisas que eu coloquei, a sua reflexão, a qualidade do seu trabalho, do seu texto,
a sua preocupação. Eu já tinha te falado na qualificação, vou repetir. Eu sou orientadora educacional, né? A minha graduação em pedagogia, na época, a gente ainda escolhia as habilitações. Não que eu seja velha, obviamente, né? Mas naquele momento a gente ainda escolhia habilitação. E eu escolhi orientação educacional. Mas, desde o começo, eu percebi, vou te dizer, no meu primeiro ano de escola, eu percebi que era impossível a orientação trabalhar dentro daqueles pressupostos nos quais eu tinha sido formada, né? Que sem uma articulação do trabalho da escola, de todos os trabalhadores da escola, seja da gestão, seja da docência, é impossível a gente buscar uma escola efetivamente inclusiva, democrática, que naquela época nem se usava esse termo, né? Então, foram coisas que a gente foi aprendendo, né, no cotidiano da escola, no trabalho e tal. Então, essa perspectiva que você traz da orientação como uma função, mas não mais isolada dentro da escola, né, é um grande... Eu acho que é uma ótima reflexão para a orientação educacional, por conta, inclusive, desses muitos municípios que ainda adotam essa não só a nomenclatura, mas a forma de organizar o trabalho da escola, né? Então, eu acho que isso você, se puder, ressaltar bastante na sua conclusão, nas suas considerações finais, esse aspecto que dialoga diretamente com o referencial teórico que você utiliza, né? Da teoria crítica, que discute a escola, a democratização da escola, a inclusão no sentido mais amplo, que não é só da educação especial, né? Que o trabalho da escola, ele precisa ser um trabalho coletivo, ele precisa ser um trabalho pensado coletivamente, segundo os objetivos e os interesses da classe popular, né? Então, seja orientação educacional ou não, é assim que os trabalhadores da escola precisam se organizar e trabalhar, né, coletivamente. E eu acho que você traz essa reflexão no seu trabalho, mas se você puder enfatizar isso, né, porque você demonstra isso, né, com o seu referencial, com os seus dados, você demonstra isso. E eu te parabenizo muito por essa leitura tão cuidadosa e tão atualizada, eu diria, né, de uma profissão, de uma função que vai aparecer no início do século, né, que ainda está permanente aí, mas você traz essas possibilidades de transformação desse trabalho, articulado com essa reflexão da escola democrática. Meus parabéns. Espero que você tenha um fôlegozinho final aí para mexer ainda nessas coisinhas. Tem 60 dias, então dá conta, perfeitamente. Vai comemorar hoje, aí amanhã já senta. Amanhã já começa, já volta para a lida, porque trabalho não para. Miriam, querida, obrigado, viu? Muitíssimo obrigado pela sua sempre cuidadosa, mas ao mesmo tempo pontual, né? Contribuição, ou pontuais contribuições que enriquecem de sobremaneira os trabalhos que você atua, né? Participa na construção nas bancas de qualificação e defesa. Cris, agora é a hora de você dialogar com as perspectivas que a professora Adriana e a Miriam fizeram, pontuações, né? Que eu acho que isso é importante que você traga, de fato, respostas. Só quero sinalizar que a professora Adriana já mencionou que está chovendo muito lá em Vassouras, e aqui em Campo Grande está, sinceramente, armando um temporal que é uma coisa assustadora. Só para que a gente não perca a ideia de que qualquer um de nós, a qualquer momento, em função, né, das condições climáticas, pode desconectar. Então, isso deve ser levado em consideração aqui para que a gente otimize, sem aligerar, porque não há emancipação no aligeramento, mas que a gente também objetive, né, a nossa fala, tá bom? Então, boa tarde, né? Vou falar com a professora Adriana, os pontos que ela colocou. Realmente a questão da idade, professora Adriana. Eu, quando fiz o meu questionário, eu coloquei a partir de 5 anos de atuação, porque eu também não tinha prestado atenção
que esses profissionais tinham muitos anos de função e, com isso, a questão de serem mais maduros, né? Pessoas com mais idade. Realmente, no momento em que eu estava montando o quadro, percebi, de fato, que são pessoas com mais idades e com mais tempo também na função e que se tornou uma característica desses orientadores educacionais e da profissão do orientador que não vem se renovando ao longo dos anos e que talvez, né, durante a minha pesquisa e na parte histórica do orientador educacional, seja naquele ponto que invisibilizou o trabalho do orientador educacional. E aí, até de achar que não tinha sentido de ter esse profissional dentro da escola. E aí é o coordenador que acumula essa função. Então, eu acho que por conta disso, até alguns concursos públicos pararam de ter com a função de orientação educacional, pedagogo, e às vezes esse pedagogo ele acaba aglutinando várias funções, né? Ele não tem uma função ali determinada, mas aglutina várias funções. Então, eu percebi também ao longo da pesquisa essa questão que a senhora colocou. Com relação à quarta fase do meu trabalho, um link com a teoria crítica, eu também senti, né, eu acho que faltou realmente o fôlego, eu estava com pouco tempo, de fato, e aí, às vezes, a gente acabou passando, né? E aí eu já vi que preciso rever, voltar nessa parte, nesses pontos, foi um ponto frágil da minha pesquisa e que precisa ser revista de fato. Então, esses dois pontos que a senhora colocou com relação às referências também bibliográficas, principalmente na área da orientação educacional, eu tive muitas dificuldades de encontrar referenciais mais atuais. Inclusive, eu fui para artigos, buscar artigos, e assim, nenhum desses artigos que eu estava buscando linkava com o que eu realmente queria trazer para a minha pesquisa, e eram pouquíssimos, eram raríssimos esses trabalhos, então eu acabei trazendo alguns livros mesmo, eu fui atrás de livros, fui atrás de alguns artigos, mas que eram mais antigos. Eu trouxe um atual que é muito utilizado, que de algumas pesquisadoras que falam sobre a orientação educacional no Brasil, né? Esse é um dos mais atuais, mas eu tive dificuldade com relação a isso, sim. Isso só acentua a relevância do teu trabalho, Cris, mas acho legal você acrescentar mais essa informação aí também, sabe? Porque eu acho que é mais uma reflexão também, né, para a gente considerar. Uhum. Sim, já botei aqui. Com relação à professora Miriam, né, o que ela colocou, os pontos que ela colocou, essa condições de trabalho, que ela já tinha colocado na qualificação, e eu tentei dar conta, de fato, que ela pediu, fazer essas reflexões e trazer para a discussão dentro do trabalho. Eu fiz a divisão das 16 horas, né? Mas, de fato, eu acho que eu preciso colocar sobre essa questão. Para mim, estava claro, né? Para a gente, quando a gente está escrevendo, a gente acha que está claro, né? Porque a gente tem a informação, mas eu preciso escrever para quem, né? Para o leitor. E aí eu admito que, de fato, eu preciso trazer de uma forma mais clara sobre essa questão, que é o que eu entendo e percebo, que a cada vez, quando a gente pede um orientador educacional de matrícula, a gente precisa de uma RST, e essa RST é a precarização do trabalho do orientador, porque a gente não consegue dar continuidade de uma forma de qualidade nesse trabalho, e reconhecendo a importância desse profissional, de fato, dentro da escola e dentro do município, e o trabalho dele. O curso de pedagogia eu tentei, né, quando a senhora falou lá atrás, eu tentei dar conta. Essa questão da ligação das palavras talvez seja mesmo por conta dessa escrita, né? Esse cuidado lá atrás a senhora já tinha colocado, e eu tentei dar conta dessas questões, né? Alguns detalhes, mas que eu vou agora ver para essa parte mais recente da pesquisa. O diálogo, né, mais profundo com o teórico foi a mesma coisa que a professora Adriana falou, então realmente é uma lacuna que está no trabalho e eu preciso dar conta dela, né, conversar com o meu referencial, a nota de rodapé que a senhora
pediu para colocar sobre o planejamento educacional individualizado, vou colocar, porque lá também, nas legislações que a senhora pediu lá atrás, eu coloquei, que eu acho que é uma informação que precisa estar clara para o leitor também. A RST, como eu falei, eu expliquei e eu pensei, está claro, mas não está claro porque eu estou ali. Então, eu vou, sim, e tentar, nas considerações finais, trazer essa discussão mais aprofundada com relação ao trabalho, com relação ao trabalho do orientador educacional e da inclusão, né? Que essa inclusão é para todos, e eu faço essa discussão mais aprofundada lá na frente, e achando que está claro no trabalho, a gente acha assim, não, já está claro lá na frente, não quero ser repetitiva, né? A gente fica com medo de ser repetitivo e acaba deixando. Então, está aqui anotadinho. Sentem-se contempladas, Adriana e Miriam. Ok para vocês? Ok? Sim, gente, Alan. Tá chovendo, plenamente. tá caindo muita chuva aqui. Muita chuva, muita. Eu tive que desligar a câmera e correndo fechar a varanda, porque senão vai alagar. Bom, Cris, então é isso. Tô com medo da internet cair, porque a internet aqui em casa não é muito católica, então ela... primeira coisa, quando chove assim, ela cai. A Cris faz um trabalho, vou ser muito breve, mas brevíssimo. Eu gostaria de falar mais, mas o tempo não permite, o clima também não permite. A Cris é dedicada. Eu conheci poucas pessoas na vida vocacionadas. Não que isso para mim seja condição, eu acho que inclusive não é, para o exercício e atuação profissional. Até temo um pouco quando a gente associa profissão com vocação, né? É um temor que eu tenho, assim, existencial. Né? Você nasceu para ser isso, gente. É quase destino, e eu não acredito em destino, eu acredito em escolhas. Quem acredita em escolhas não acredita em destino. E quem acredita em livre-arbítrio não acredita em destino. Para mim são antíteses. Então, mas assim, eu conheci poucas pessoas vocacionadas, mas indubitavelmente a Cris é uma dessas. Assim, a Cris é uma orientadora. E eu posso falar isso porque eu também sou orientadora educacional. Eu exerci a função de orientadora educacional, além de ter sido supervisor escolar na Secretaria de Educação, atuei como orientadora educacional, tal como alguns sujeitos da sua pesquisa que são graduados em licenciaturas e tinham especialização em orientação, que é o meu caso. Depois é que eu vim me tornar pedagogo, e aí, né, na perspectiva das diretrizes após 2006, nós somos, né, com uma formação em gestão e docência, né, na educação infantil, magistério, enfim, uma formação mais ampliada. Mas eu fiz a minha monografia do curso de especialização sobre o papel do orientador educacional no processo de inclusão do público-alvo da educação especial. A Cris só está sabendo disso agora, porque ela deve ter dito, por que você não me mandou esse trabalho? Porque esse trabalho ele marcava um tempo e um espaço de formação do Alan, que eu acho que aquilo que eu pensava lá já não pensava mais. Então, não ia te ajudar. Por isso que eu não te mandei esse trabalho, essa monografia do meu curso de especialização. Que é basicamente a sua tese. Então, em algum momento na minha vida, eu tive a vontade de escrever numa dissertação de mestrado ou de doutorado o que você escreveu. Então, você se tornar mestre hoje com esse tema, com esse problema de pesquisa, também é uma realização pessoal minha, porque isso me mobilizou lá atrás. E quando você me procurou falando que queria fazer uma pesquisa sobre inclusão e o papel da orientação, rolou aí, a psicóloga e a Adriana, rolou uma projeção, porque eu me vi em você, que era algo que eu já tinha começado há alguns anos, quando eu fazia o curso de especialização, nem sonhava em ser mestre, nem sonhava nada disso. Não sonhava com essa trajetória que eu tenho. Era apenas um trabalhador, aí a relação do trabalho e educação, um professor que queria ter outras inserções dentro da educação, e uma delas seria atuar na orientação, tá? Então, eu me realizei muito. Eu leio seu texto, assim, eu vejo como você, Cris, incorporou muitas coisas que você aprendeu no grupo de pesquisa, e cada vez mais eu me convenço como é importante ter um grupo de pesquisa, porque as nossas construções, de fato, são colaborativas. Então, eu olho para o seu texto e vejo como você amadureceu intelectualmente, academicamente. Em alguns momentos, na sua trajetória, eu tive vontade de te esganar, porque você é muito indisciplinada com prazos. Você não cumpre prazos. E isso me irrita profundamente, porque eu sou um virginiano. Então, assim, você me enrolava, e a vontade que eu tinha era de desganar. Mas eu sabia que você não me decepcionaria, porque eu sempre confiei na minha intuição, ela nunca me faltou.
E nos momentos em que eu quebrei a cara foi quando eu não dei ouvidos a ela. E a minha intuição me dizia que a intuição está no campo metafísico, Cris. Não é nada acadêmico. É o feeling. Alguns chamam de feeling. Eu chamo de intuição. Me dizia que você não ia me decepcionar. E hoje você não me decepciona. Tal como eu disse para a Marinette ontem, eu acho que há uma diferença grande entre você... É um programa titular um mestre e formar um pesquisador. O ideal é que, ao se titular mestre em alguma coisa, ali esteja formado pesquisador. Infelizmente, nas condições contemporâneas de ser e fazer educação, olha as contradições que a professora Miriam disse que nós precisamos revelar. Isso não acontece. Isso não é o que deveria ser uma relação diretiva. Se é mestre, presume-se que tem uma formação acadêmica e que ali há um pesquisador formado. Não necessariamente no Brasil contemporâneo e com essas perspectivas formativas ou deformativas que temos hoje. Infelizmente, é um fato a gente se enfrentar. Mas eu tenho orgulho de saber que, além de você se titular mestre em educação, o que vai ocorrer após a sua versão da entrega final, uma vez aprovada nesse processo aqui que você vivencia, você se tornou uma pesquisadora, e isso não é pouco. Essa relação diretiva, fez mestrado, fez doutorado, virou pesquisador, infelizmente, não é uma condição causa e efeito no Brasil contemporâneo. Falo isso lamentavelmente, mas é um fato. Existem programas de pós-graduação que se predispõem a formar mestres, doutores, ou seja, pesquisadores, mas que titulam apenas, não formam pesquisadores. E hoje a Rural e o PPGEA, tal como ontem, tem orgulho, deve ter muito orgulho de ter formado ontem uma e hoje outra pesquisadora. Eu não tenho dúvidas de que você, agora, voltando para a Mesquita e para as realidades seropédicas, que também atua, você vai poder contribuir de sobremaneira para a qualificação do trabalho dos profissionais da orientação educacional e, quiçá, para uma escola mais humana, democrática e inclusiva. Penso que você deve já pensar, desde agora, como mudar a devolutiva para o seu município de Mesquita em relação a esse trabalho que é rico e, sobretudo, para seus interlocutores, porque você era uma gestora, uma articuladora da orientação educacional no município. Então, você tem o dever de socializar tudo isso que você construiu aí nesses 30 meses com a sua equipe e com seus colegas orientadores, quiçá gestores, coordenadores, supervisores, enfim, as equipes gestoras das escolas e os professores também. E isso, Cris, parabéns. Agora nós vamos nos reunir secretamente pelo WhatsApp, eu, Adriana e Miriam, vamos desligar a câmera e na volta, aí você fala, tá? Vamos nos reunir para deliberar sobre esse momento, esse processo seu, da formação, a sua defesa. Nós vamos desligar câmera e áudio. Você não precisa sair da sala, ninguém precisa sair da sala. Vocês podem interagir, abrir câmera, conversar. Daqui a pouco, eu, Adriana e Miriam estamos de volta. Não saiam daí. É VaptVupt, como diria o professor lá da escolinha do Sr. Raimundo. Até já. Parabéns, Cris! Parabéns! Ai, gente, sai um peso das costas. Claro, ainda estou apreensiva, não sei, aprovação, não aprovação, mas sai um peso das costas. Vou beber muito na sua pesquisa, tá? Isso mesmo, Marcos, é verdade. Pode contar comigo, a gente tem que estar mesmo assim, colaborando um com o outro. Com certeza. Parabéns, mesmo. Foi muito bom mesmo. Porque eu vivo essa realidade, né? Nós trabalhamos juntos na CEMED, né? Isso e eu vivo mesmo. essa realidade e você foi muito assertiva, muito assertiva. Ai, Marcos, obrigada mesmo. Saber que tem alguém lá de Mesquita, as meninas também estão aí. Nossa, dá assim um alívio. Eu quero agradecer a todos que estão aqui apoiando. Eu não divulguei para muita gente, que eu estava extremamente nervosa, vocês não têm noção. Eu acordei às 3 horas da manhã. Assistindo, não? Priscila, eu acho que está por aí. Ela estava, tá? Dani. Ai, é um nervoso muito grande. Mas deu tudo certo.
Deu. Ai, o meu medo da internet. Eu estava nervosa com a apresentação, mas eu estava nervosa da minha internet, porque da outra vez caía toda hora. Eu estou com a minha amiga aqui, nós estamos com o celular ligado. Eu tô dirigindo, amor. Obrigada. Parabéns, Cristiane. Foi ótimo desde o início. Foi tudo perfeito, querida. Tudo como você escreveu, tudo que você vivencia em Mesquita. Foi muito bonito mesmo. Tive até que vir com o celular ligado com o carro, coisa que eu nunca faço, para ouvir toda a sua defesa, hein? Só você para me fazer isso, hein? Só os amigos mesmo, gente. E eu fico perturbando. Ai, olha, eu quero agradecer a todos mesmo, que assim, apesar da gente ficar com medo, igual eu e a Nete, a gente conversa muito, né, Nete? A gente fica, ai, meu Deus do céu, muita gente na sala, a gente não sabe o que vai acontecer. Apesar disso, é tão bom ter o apoio de vocês aqui. A gente fica com medo e, ao mesmo tempo, agradecido que vocês entram e dá esse apoio, dá um carinho assim no nosso coração. Verdade, dá mais força pra gente, né? Ver a carinha deles aqui. Dá. Muito bom. Marinete já acalmou? Já acalmei. Já dormi bem. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está fazendo mestrado, Marcos? Tô. Já comecei ano passado, agora já estou no segundo período. Do PPG? E já qualificar em setembro. Que qual vai ser seu tema, Marcos? Então, a gente está discutindo ainda, porque agora, quando retornar, eu vou conversar com o professor Alain, né? Que ele quer para ver se ele coloca algumas outras ideias. Porque o meu foco é o Marco Gil, né? Aí o projeto é sobre as políticas de inclusão dos alunos do Marco Gil nas outras escolas. Interessante. Porque em 2019 saíram 5 alunos para inclusão, né? Isso. Aí a pesquisa é como que eles foram incluídos, se ainda estão incluídos, como é que foi esse processo, entendeu? Aí estou discutindo vou discutir com o professor o que acha desse tema, se a gente continua, se a gente acrescenta alguma coisa, se agrega outras coisas. Aí vamos Sabe ver. quem vai te ajudar muito, Marcos? A Rosângela. A Rosângela, a pesquisa dela é sobre essa inclusão reversa, né? Tipo assim, o aluno que estava numa escola igual o Marcos Gil, né? Basicamente, e foram incluídos em outras escolas. Eu acho que você poderia conversar com a Rô. Vou conversar com ela então, Rosângela. Já vamos trocar figurinha. Vamos junto. Eu bebi também da sua pesquisa, Rosângela, para eu escrever a minha. Se eu não me engano, eu acho que tem até uma citação sua lá. Porque, assim, eu fui ler também os nossos colegas, né, do grupo de pesquisa, que eu acho que contribuem demais, né, para o nosso trabalho. Mas ler a Rosângela, Marcos, vai te ajudar demais. Já vou baixar para ler. É verdade, as pesquisas dos próprios colegas ajudam a gente. Eu li muito do Paulo William, do Leandro, que era na minha linha de pesquisa, né? Ajudou muito. Faça isso. Eu li a dissertação da Joana e da Andressa, da Andressa. Pois é. Estamos de volta. Vocês sabem que podem contar comigo sempre. Então, tá. Aí, vamos saindo, então. Beijo, Cris. Beijo. Não, daqui a pouco vai todo... Ninguém sai, não. Que daqui a pouco a gente vai abrir câmera para fazer foto, tá? Já vai ajeitando. Eu tenho que abrir câmera. Tem que abrir câmera para poder fazer o registro. Cadê a professora Adriana? Ela deve estar por aqui. Deixa eu procurá-la. Estou aqui. Aí. Estou aqui. Então, vou ler sua ata, viu? Se estivéssemos no presencial, agora seria um ato solene, estaríamos de pé, viu, Cristiane? Sim. Mas é como se estivéssemos lá na universidade em ato solene lendo a sua ata, tá?
Então, aos 17 dias do mês de fevereiro do ano de 2022, às 15 horas, por webconferência, instalou-se a banca examinadora de dissertação de mestrado da aluna Cristiane Maria de Souza Antunes, sob orientação do professor Dr. Alain Rocha Damasceno. A banca examinadora foi composta pelos professores pesquisadores, doutora Miriam Morelli Lima de Mello, e doutora Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e doutora Adriana Vasconcelos da Silva Bernardino, Universidade de Vassouras. A dissertação intitulada Orientação Educacional e Processo de Inclusão do Público-Alvo da Educação Especial, as experiências do município de Mesquita, Rio de Janeiro, foi iniciada às 15h10 e teve a duração de 50 minutos de apresentação. A candidata, após avaliada pela banca examinadora, obteve o resultado aprovada, devendo a candidata entregar a versão final em até 60 dias à sua coordenação de curso, de acordo com a deliberação 84, de 22 de agosto de 2017, seropédica, 17 de fevereiro de 2022. Parabéns à doutora mais nova, a mestranda mais nova, a mestre mais nova de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ai, gente, que emoção! Rural do Rio de Janeiro. Ai, é muito... Querida, parabéns. Você tem 60 dias para atender, incorporar as sugestões que a professora Miriam e a Adriana fizeram. Você sabe que depois o vídeo fica salvo aqui, você tomou nota. Não se esqueça de tudo aquilo que você vai alterar, que você vai incorporar, que você vai modificar, faça numa cor diferente, porque a gente não tem tempo nesses 60 dias para ler o texto todo de novo. Eu só vou nas mudanças que foram feitas, porque, afinal de contas, 3 professores doutores leram e aprovaram o seu texto. A gente só vai, melhorar e alterar o que é necessário. Então, faça em outra cor, em vermelho, azul, tá? E depois eu mando para você um áudio do WhatsApp explicando como é que é o processo agora, junto ao programa, para o depósito da versão final nesses 60 dias, tá bom? Sim. Parabéns, parabéns, parabéns. Agradecer novamente a Adriana e Miriam. Vou pedir a todos que estão presentes na sala, Marinete, Verônica, Daniele, Marco Viegas e Priscila, que abram rapidamente aí a câmera para que a gente possa registrar para a posteridade esse momento solene. Vou fazer um print, porque depois a Juliana e a equipe de mídias e divulgação do LEPED vai fazer lá a divulgação nas nossas mídias sociais, tá? Verônica Castilho, você está aí, meu amor? Daniele Cardoso, você está aí, minha vida? Acho que elas ligaram o negócio e saíram. Só pode ter sido, não estão aí. Estou aqui! Liga a câmera, linda! Estou tentando! Ah, tá. Consegui! Bom, conseguiu! Olha ela aí! Daniele! Very good, Daniele! Thank you very much! Obrigado! Agora olha que lindo! Todo mundo aí! Vamos lá! 1, 2, 3, sorrindo para a câmera, hein? Mesmo de máscara, pode sorrir! 1, 2, 3 e... Foi! Printei, deixa eu botar aqui no grupo do LEPED para ter certeza que foi direitinho. Para a gente ter a garantia de que a imagem vai e não vai ter nenhum problema, até para a galera poder divulgar depois essa imagem nas mídias sociais. Gente, é isso. Querida professora Miriam, querida professora Adriana, gratidão mais uma vez aos presentes, às presentes, mais uma vez gratidão. É hora de celebrar. A Cristiane está me devendo a cerveja, depois eu vou tomar essa cerveja com você. E Marinete também. Está me devendo aí a minha cerveja, hein? Depois a gente bebe uma cervejinha para celebrar. Convida a banca para